Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente está no curso técnico, então trabalhando com a questão das médias, né, nesse bimestre, que é um assunto muito importante na matemática. A gente viu os 4 tipos de média, já a média aritmética simples e também a ponderada, a média geométrica, a média harmônica e a média quadrática, tá? São médias importantes para todo o desenvolvimento matemático. Existe o problema da desigualdade das médias também, a gente não se aprofundou muito nele, mas exercícios de média, por exemplo, são muito cobrados em provas de vestibular, provas de concursos públicos. Então, sempre que você fala em médias, é um exercício muito importante. E as médias também são estudadas num outro ramo da matemática, que é a parte da estatística, tá legal? Então, quando a gente pega a parte da estatística, a gente precisa complementar as médias com as outras duas medidas de tendência central, que são a moda e a mediana, que são bem mais simples e bem mais fáceis que as médias. Tá legal? A gente não vai se alongar muito também nesse bimestre, por conta do feriado, depois da semana de provas bimestrais, a gente vai encerrar de praticamente o conteúdo aqui, vai fazer só exercícios dessas questões ainda de médias, modas e medianas, uma aula por semana, no jeito que a gente está trabalhando já está ficando pesado, tem gente que ainda está devendo exercícios, então espero que vocês até o final do bimestre entreguem os exercícios, as listas, para que vocês possam ter a nota nessa matemática, que é uma aula por semana, como eu falei, então é bem complicado a gente estender muito mais a matéria, né? No quarto bimestre vai ser mais uma revisão da parte de funções. Funções são assuntos também muito importantes e que precisam ser desenvolvidos por todos os alunos para que possam ser conhecidos aplicações delas na prática da matemática, como nos ramos da matemática financeira também, a parte de função matemática é um assunto muito importante. Então a gente vai retomar o assunto de funções no quarto bimestre, tá? Mas nesse terceiro bimestre, então a gente vai terminar esta parte aqui de médias falando das outras duas medidas de tendência central, que é a moda e a mediana. Na estatística, você também estuda as medidas de dispersão, tá? Que é o desvio médio, desvio padrão, variância, mas aí fica para a parte da estatística mesmo. A gente tem que só complementar as médias aqui na parte dos cálculos das médias propriamente ditas, né? Que a gente já viu, trabalhando aí com essa questão da moda e da mediana. Tudo bem? Então, para entender o conceito, né? O que é uma moda e o que é uma mediana na matemática, tá? Então eu coloquei uma série de valores aqui, o 2, 3, 5, 2, 4, 7, 6, 8 e 2. Então a média aritmética desses valores é simplesmente somar todos eles e dividir pela quantidade de valores. Quantos valores eu tenho nesse caso? Eu tenho 9 valores, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, para calcular a média aritmética, a gente simplesmente soma eles todos. 2 mais 3 mais 5 mais 2 de novo, mais 4, mais 7, mais 6, mais 8, mais 2. E divide pela quantidade que é 9, tá? Nesse caso aqui, essa soma dá 39, e 39 dividido por 9 vai dar uma dízima, vai dar 4,33. A gente arredonda aqui na segunda casa decimal para 4,33. Então, isso você já aprendeu. É uma média aritmética simples, é só somar os valores e dividir pela quantidade de valores. Tudo bem? Agora, para determinar a questão da moda e da mediana, aí o raciocínio é um pouquinho diferente e é até mais fácil, tá? Primeiro vamos ver a questão da moda dessa série. Eu quero calcular a moda. Para calcular a moda, basta você observar na série os valores que aparecem com mais frequência, tá? Então, se eu colocasse todos esses valores em uma forma crescente, ia ter 2, outro 2, outro 2, depois um 3, um 4, um 5, um 6, um 7 e um 8, tá certo? Então, são 3 números 2 que aparecem, depois um de cada outro termo, tá? Reparou que apareceu, nesse caso, 3 números 2? Então, a moda, que a gente escreve assim normalmente, MO, é 2.
A moda é o valor que aparece mais vezes numa série. Veja que fácil, né? Não tem coisa mais fácil que isso. O que é moda? Moda é o valor que aparece mais vezes numa série. A série de números que eu estou analisando pode não ter moda? Pode. Se cada valor aparecer uma única vez, não tem moda. Uma série de valores pode ter mais de uma moda? Pode. Vamos supor que além de dois números 2, eu tenha três números 2, eu tenha três números 3. Então eu teria duas modas, o 2 e o 3 seriam modas. Então a moda pode ou não existir, pode ser mais de uma também, inclusive. Tá? Então você percebeu que para calcular a moda é uma coisa bem fácil. Tá certo? E agora vamos ver a questão da mediana. Bom, a questão da mediana é o seguinte. Na mediana, você também tem que pôr os termos em ordem crescente. Na moda, eu só coloco os termos em ordem crescente para facilitar a visualização, tá? Mas na mediana é necessário que você coloque os termos em ordem crescente. Mediana de uma série é o termo que aparece no meio da série quando você coloca os termos em ordem crescente. Então, nesse caso aqui desta série, a moda é o 4, porque tem 4 valores antes do 4 e 4 valores depois do 4. Então, eu vou dizer que a mediana desta série é 4. A mediana é o termo que aparece no meio de uma série. Tudo bem? Então, o que completa o assunto das médias que nós já vimos é justamente a questão da moda e da mediana, tá certo? Moda é o elemento que aparece mais vezes. Pode ser que a série de elementos que você está analisando não tenha uma moda e pode ser que tenha mais de uma moda. Tá legal? E a mediana, quando você coloca esses elementos em ordem crescente, é o valor que está no meio. Tudo bem? E é muito comum nas provas, por exemplo, do vestibular, da UEPG, ele cobrar, às vezes, a questão da moda e da mediana de uma série. No exercício de média, ele coloca moda e mediana também. São detalhes fáceis, mas que são cobrados também. E, como eu falei, eles completam as medidas de tendência central. Beleza? Vamos ver um segundo exemplo. Bom, nesse segundo exemplo que nós temos aqui, né, o que eu estou querendo nesse exercício? Calcular também a média, a moda e a mediana. Tudo bem? Bom, então a média é mais simples, né? Você vai somar todos os valores, 1 mais 4 mais 2 mais 7 mais 6 mais 5 mais 4 mais 8 mais 5 mais 3 e vai dividir pela quantidade deles, é uma média aritmética simples. Então, somando todos esses valores, vai dar 46, dividido por 10, que é 4,6. Então, a média aqui, entre esses 10 valores, vale 4,6. Tudo bem? Agora, para a gente observar a moda e a mediana, convém, então, a gente colocar em ordem crescente os valores, né? Eu acho que fica mais fácil para observar a moda colocando os valores também em ordem crescente. Então, vamos lá. 1, depois eu tenho 1, 2, depois eu tenho 1, 3, tá certo? Depois eu tenho 2 números 4, depois eu tenho 2 números 5, tenho 1 número 6, 1 número 7 e 1 número 8. Tudo bem? Então, nesse caso, repare que eu tenho duas modas. Quem são as modas? Bom, a moda primeira pode ser 4, porque é o valor que aparece duas vezes, e eu tenho uma segunda moda que também é o 5. Tanto o 4 como o 5 são modas dessa série, porque eles aparecem duas vezes cada um. Então, essa série tem duas modas, tá certo? Pode ter 3 modas? Pode também não ter nenhuma moda. Se cada valor aparece uma única vez, a série não tem moda nenhuma. Tudo bem? Bem fácil, né? E, pegando essa mesma série, vamos calcular então a mediana dessa série. Tá?
Para calcular a mediana dessa série, coloca os números também em ordem crescente, como fiz a moda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza? Bom, só que se perguntar para você, quem é o valor aqui nesse caso que está no meio? Aí você vai dizer para mim assim, e professor, e agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casos, professor. Aí complica um pouquinho, né? Verdade, aí complica um pouquinho. Por quê? Porque não tem o meio. Eu não tenho o valor que está exatamente no meio. Ah, então já sei. Essa série não tem mediana? Tem, tá? Mas a mediana é calculada pela média aritmética dos dois valores que ficam no meio, de um 4 e de um 5. Ó. Tem 4 números depois desse 5 e 4 números antes desse 4. Então, na verdade, a mediana, nesse caso, é calculada pela média aritmética dos dois valores do meio. Somos 2, que é 9, e divido por 2, que é 4,5. No caso desse exercício, a gente repara que a mediana nem faz parte da série, né? Eu não tenho o número 4,5 na série. Eu tenho o número 4 e o número 5. Mas como essa série tem um número par de termos, então, quando você coloca os termos em ordem crescente, a mediana é justamente a média aritmética dos dois termos do meio da série. Tem que colocar em ordem crescente para determinar a mediana? Tem, porque você tem que analisar, no caso, os dois do meio. Se for um número ímpar de termos, é só pegar o termo que fica no meio. Se for um número par de termos, é fazer a média aritmética dos dois termos do meio. Tá legal? Então é bem tranquilo, né, gente? E como eu falei para vocês, essa moda e essa mediana determinam o término desse assunto das médias, né? Elas não são médias exatamente, a moda e a mediana são outros dois valores chamados de medidas de tendência central, mas que são estudadas juntos com as médias, tá certo? As medidas de dispersão, quem for fazer estatística vai ver isso e também vai ver a estatística, essas medidas de dispersão lá no terceiro ano do ensino médio. No final do terceiro ano, é uma matéria que cai no PSS do terceiro ano. Tranquilo? Então, como eu falei, a gente vai fazer mais exercícios de média, moda e mediana. Hoje eu vou deixar uma lista com vocês aqui já para vocês fazerem para a semana que vem. Beleza? Mas é importante que você tente fazer esses exercícios de média, de moda e de mediana para poder desenvolver essa matéria de forma mais tranquila, tá certo? Eu vou colocar a lista, a valoração, é um ponto agora cada lista que eu vou passar. As listas mais pesadas foram no começo. Então, quem não fez, faça para ter a nota dessa matéria. Eu sei que a matemática de vocês aqui é uma aula por semana só, eu já falei, é complicado. Eu sei que você tem todas as matérias para estudar, estou tentando facilitar, não tendo prova dessa matéria, só listas de exercícios, mas é importante que vocês façam as listas, me devolvam, para que vocês tenham uma nota nessa disciplina que também é importante. Tá bom? Então, façam a lista de hoje também. Quem está atrasado, faça as listas atrasadas e devolvam até terça-feira da semana que vem. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, vocês podem postar aqui no mural também das disciplinas que eu comento ou ajudo vocês a resolver o que for preciso, tá? Mas é importante que vocês tentem fazer os exercícios sozinhos. Um grande abraço para vocês e até a próxima.